Oi, gente linda, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula do volume 2, Inveja, Gratidão e Outros Trabalhos, né? Essa já é, deixa eu ver, essa é a nossa sétima videoaula e a temática de hoje é 1952, sobre a observação do comportamento de bebês. Este artigo se desenvolveu a partir da contribuição de Melanie Klein para discussões controversas de 1943 a 1944, for- forma com o artigo precedente um importante conjunto, algumas conclusões teóricas relativas à vida emocional do bebê, 1952, apresenta a teoria final de Melanie Klein sobre o desenvolvimento inicial, com exceção de seu trabalho sobre inveja primária, que ela acrescentou em 1957. No presente artigo, os sentimentos e os detalhes do comportamento observados em bebês e crianças pequenas são explicados e iluminados por meio dessa teoria. Um ponto de interesse teórico é a afirmação explícita na primeira das notas de fim de artigo de uma hipótese há muito pressuposto no trabalho de Melanie Klein, a saber que o bebê tem conhecimento inato, inconsciente, de um objeto bom e único, o seio da mãe. Vou ler de novo. A saber que o bebê tem um conhecimento inato, inconsciente. O bebê, inconscientemente, ele sabe da mãe. Ele sabe se a mãe o ama. Ele sabe se a mãe o deseja. Ele sabe se a mãe o rejeita. Ele sabe. As conclusões teóricas apresentadas no capítulo anterior foram derivadas do trabalho psicanalítico com crianças pequenas. Deveríamos esperar que tais conclusões fossem substanciadas por observações do comportamento de bebês durante o primeiro ano de vida. Essa evidência corroborativa, no entanto, tem suas limitações, pois, como sabemos, os processos inconscientes são apenas parcialmente revelados no comportamento, seja de bebê, seja de adulto. Tendo em mente tal reserva, podemos obter alguma confirmação dos achados psicanalíticos em nosso estudo de bebês? Muitos detalhes do comportamento de bebês que anteriormente escapavam à atenção ou permaneciam enigmáticos tornaram-se mais compreensíveis e significativos devido ao nosso conhecimento crescente dos processos inconscientes arcaicos. Em outras palavras, nossa capacidade para observação neste campo particular tem sido aguçada. Ficamos, sem dúvida, limitados em nosso estudo de bebês por sua incapacidade de falar, mas há muitos detalhes no desenvolvimento emocional inicial que podemos inferir por, por outros meios que não a linguagem. Contudo, se quisermos compreender o bebê, necessitamos não apenas um conhecimento mais amplo, mas também uma plena empatia com ele, baseada em estar baseada em estar nosso inconsciente em contato íntimo com o inconsciente dele. Então, Clay vai dizer, não é difícil analisar um bebê, né? A Melanie Klein é a única clínica. Vocês vão ver a diferença muito grande da clínica da Melanie Klein para a clínica da Ana Freud, né? Claro, quem daqui desse grupo desejar fazer o curso dela o ano que vem, eu vou deixar isso em aberto, tá? Não vou pedir nenhum aluno da nossa escola para fazer esse curso, né? Mas a Ana Freud trabalha muito com uma psicanálise voltada para uma pedagogia escolar, enquanto que Melanie Klein, ela está voltada piamente para o universo psíquico desse bebê, dessa criança. Já o Winnicott, não, ele vai fazer um trabalho inverso, ele vai já efetuar um trabalho a partir do útero da mãe. Então, a gente vai aprendendo, né?
com esses teóricos da clínica infantil. Eu, particularmente, tenho o seguinte pensamento, meus queridos alunos que estão assistindo essa aula. Eu acredito que uma pessoa que queira trabalhar hoje, claro, há inúmeros teóricos da psicanálise contemporânea, né? E há excelentes pós-graduações voltadas para a clínica da criança, né? Eu acredito que, eu penso que se alguém tiver aí um conhecimento básico, né, da clínica da Ana Freud, do Winnicott e da Melanie Klein, esse psicanalista está apto a tratar de uma criança, porque não mudou nada, gente. Continua as mesmas coisas. Se vocês estudarem mais a fundo, vão perceber que não mudou nada. Os sintomas estão ainda anunciando que Klein, aqui nessa obra dela de 1946, está mostrando, né, que não tem nada novo aqui. Nada novo, gente, de verdade. Nada novo. Propõe agora examinarmos alguns detalhes do comportamento do bebê à luz das conclusões teóricas apresentadas em diversos artigos recentes. Como não vou levar muito em conta aqui as muitas variações que existem dentro da gama de atitudes fundamentais, minha descrição está fadada a ser bastante simplificativa. Além disso, todas as inferências que vou realizar para o desenvolvimento posterior devem ser limitadas pela seguinte consideração: desde o início da vida, pós-natal e a cada estágio do desenvolvimento, fatores externos afetam seu resultado. Como sabemos, até mesmo em adultos, as atitudes e o caráter podem ser influenciados favorável ou desfavoravelmente pelo ambiente e pelas circunstâncias. Isso se aplica em um grau muito maior às crianças. Portanto, ao relatar as conclusões extraídas de minha experiência psicanalítica para o estudo de bebês, estou apenas sugerindo linhas possíveis, ou, pode-se dizer, prováveis de desenvolvimento. O bebê recém-nascido sofre de ansiedade persecutória suscitada pelo processo de nascimento e pela perda da situação intrauterina. Um parto prolongado ou difícil fatalmente intensificará essa ansiedade. Outro aspecto dessa situação de ansiedade é a necessidade forçada sobre o bebê de que ele se adapte às condições inteiramente novas. Esses sentimentos são, em alguma medida, aliviados pelas diversas medidas tomadas para lhe dar calor, amparo e conforto, e, particularmente, pela gratificação que ele sente a receber o alimento e sugar o seio. Essas experiências que culminam na primeira experiência de mamar, iniciar, como podemos presumir, a relação com a mãe, boa. Parece que essas gratificações, de algum modo, também ajudam a compensar a perda do estado intrauterino. A partir da primeira experiência de alimentação em diante, perda e recuperação do objeto amado, o seio bom, torna-se uma parte essencial da vida emocional infantil. As relações do bebê com o seu primeiro objeto, a mãe, e, e com o alimento, estão inseparavelmente interligados desde o início. Vou ler de novo para você. As relações do bebê com seu primeiro objeto, a mãe, e com alimento estão inseparavelmente interligados desde o início. Portanto, estudos dos padrões fundamentais de atitudes em relação ao alimento parece ser a melhor aproximação e a compreensão do bebê. É claro, o nosso primeiro ato de afeto ao nascer foi foi o alimento. Foi o alimento. O nosso primeiro ato de afeto foi o alimento. Então, ao, ao comermos alguma coisa que nos dá apetite, que deliciamos, seja o café da manhã, o almoço, um lanche da tarde, ou uma janta, ou sei lá, algo entre amigos, estamos ali
né? De uma certa forma, dando continuidade a esse ato de afeto que foi. Então, esse comer está interligado à figura da mãe, para sempre, essa ligação. É com a figura da mãe. Não tem outra explicação. A atitude inicial em relação ao alimento vai desde uma aparente ausência de voracidade até uma grande avidez. Neste momento, portanto, recapitularei brevemente algumas de minhas conclusões relativas à voracidade. Sugeri no artigo anterior que a voracidade surge quando a interação entre impulsos libidinais e agressivos em esses últimos são reforçados. A voracidade pode ser desde o início incrementada pela ansiedade persecutória. No entanto, como assinalei, as primeiras inibições alimentares do bebê também podem ser atribuídas à ansiedade persecutória. Isso significa que a ansiedade persecutória, em alguns casos, aumenta a voracidade e outros a inibe. Como a voracidade é inerente aos primeiros desejos dirigidos ao seio, ela influencia vitalmente a relação com a mãe e a relação do objeto em geral. Diferenças consideráveis na atitude ao mamar são perceptíveis em bebês, mesmo durante, mesmo durante os primeiros dias de vida. Tornam-se mais pronunciadas com a passagem do tempo. Temos que levar em consideração, é claro, cada detalhe do modo pelo qual o bebê é alimentado e mauseado por sua mãe. Podemos observar uma atitude inicialmente promissora em relação ao alimento. Pode ser perturbadora por condições alimentares diversas, ao passo que a dificuldade no ato de mamar pode, pode algumas vezes ser mitigadas pelo amor e pela paciência da mãe. Algumas crianças que, embora sejam boas mamadoras, não são marcadamente vorazes, mostram sinais inequívocos de amor e de interesse crescente pela mãe em um estágio muito inicial. Nossa, esse detalhe aqui, eu vou ter que voltar aqui nesse tema. Uma atitude que convém alguns dos elementos essenciais de uma relação de objeto, vi bebês de apenas 3 semanas pararem de mamar por um breve momento para brincar com o seio da mãe ou para olhar para o rosto dela. Observei também bebês pequenos, até mesmo com apenas 2 meses de vida, nos períodos despertos após a amamentação, deitado no colo da mãe, olharem para ela, ouvirem a sua voz e a ela responderem por meio de expressão faciais. Era como era era como uma conversa amorosa entre mãe e bebê. Tal comportamento implica que a gratificação está tão relacionada com o objeto que dá o alimento quanto o próprio alimento. Então, olha o que a Clara está dizendo, é o que a gente fala o tempo todo, né? Essa coisa do olhar, né? Clara observou isso, o Winnicott também viu, Lacan também viu, né? Essa coisa do olhar do bebê, essa comunicação, tanto é que o Winnicott vai dizer assim, quem ensinou a mãe a decodificar as expressões faciais e as emoções e os sentimentos do bebê expressos na face? Quem ensinou? Então, vocês estão vendo aqui, nesse livro aqui, está na página 136. Eu não sei, no livro Inveja é, e Gratidão, não sei como é que tá, mas nesse livro aqui, o volume 2, ela fala dessa coisa, dessa troca de olhar, dessa interação, né? Penso que
Indicações acentuadas em uma relação de objeto em um estágio inicial, juntamente ao prazer da alimentação, são bons augúrios tanto para as futuras relações com as pessoas quanto para o desenvolvimento emocional como um todo. Poderíamos concluir que nestas crianças a ansiedade não é excessiva em proporção à força do ego, isto é, que o ego já é, em alguma medida, capaz de suportar frustração e ansiedade e de lidar com elas. Ao mesmo tempo, somos levados a pensar que a capacidade inata para amar, que se revela nas primeiras relações de objeto, só pode se desenvolver livremente porque a ansiedade não é excessiva. É interessante considerar, deste ângulo, o comportamento de alguns bebês em seus primeiros dias de vida, conforme descrito por Merrill, com o nome de latência, satisfeitos e sonolentos. Ela justifica seu comportamento nos seguintes termos, porque seu reflexo de sucção não foi imediatamente eliciado. Eles estavam livres para se aproximar-se do seio de diversas formas. Por volta do quarto dia, esses bebês alimentavam-se com constância e eram muito suaves ao aproximarem do seio da mãe. O estreito vínculo entre um bebê e sua mãe, na relação seio, relação com o seio, é importante a gente estar atento a essa descrição que a Clay traz aqui agora, minha gente. Tá? É estreito. Oh, meu Deus, eu fui parar. Epa. O estreito vínculo entre o bebê e sua mãe senta-se na relação com o seio. É através do seio que eles criam ali esse estreito de vínculo. Embora já desde os primeiros dias, o bebê também responda a outros aspectos da mãe, sua voz, seu rosto, suas mãos. As experiências fundamentais de felicidade e amor, de frustração e de ódio estão intrinsecamente ligados ao seio da mãe. Esse vínculo inicial com a mãe, que é fortalecido à medida que o seio está sendo estabelecido com segurança no mundo interno, influencia basicamente todos os outros relacionamentos. Em primeiro lugar, com o pai. Esse vínculo fundamenta a capacidade para formar toda a ligação profunda e intensa com uma pessoa. Então, de novo, vou ler para vocês. O estreito vínculo entre um bebê e sua mãe centra-se na relação com o seio, né? E através desse vínculo que ele inicia com a mãe, é fortalecido à medida com o seio, né? Isso vai influenciar basicamente todos os outros relacionamentos. Então, uma pessoa, uma criança que teve um bom relacionamento com a mãe através do seio, será uma pessoa fácil de se relacionar com o outro. Será uma pessoa fácil de desenvolver o coleguismo, a amizade, a simpatia. É o seio da mãe, né? Nesse seio, eles trocavam olhares, ele relaxava, dormia, acordava, brincava com o seio da mãe. Então, uma pessoa que tem uma boa relação com a outra fala que teve uma boa relação com a mãe através do seio dela. Troca de olhar, ria, ficava à vontade. Então, uma pessoa que tem dificuldade nos seus relacionamentos, uma pessoa que tem prazer em criar inimizade, uma pessoa que tem aí prazer em machucar o outro, ferir o outro, está falando de um seio que não foi legal. Não foi, sabe? Não foi legal esse seio. Não houve ali um olhar, né? Tem pessoas que gostam de ser chamadas de cri-cri. Nossa, fulano é cri-cri.
Não, não é cri-cri, não. É triste esse quadro, né? Não, eu sou uma pessoa difícil. Tem pessoas que enchem a boca, eu sou uma pessoa difícil. Não, você está dizendo para mim que não teve um seio, né? Não teve um seio. A pessoa enche a boca, eu sou uma pessoa difícil, eu não sou fácil. Não, você está dizendo para mim que não teve um seio da mãe. É isso que está dizendo. Olha aqui, eu vou dizer que é fortalecido à medida que o seio está sendo estabelecido como segurança no mundo interno. Isso vai aí trabalhando e definindo esse mundo interno do bebê, né? Influencia basicamente todos os outros relacionamentos, em primeiro lugar com o pai. Então, uma criança que tem um bom relacionamento com o pai, com os irmãos, está falando que a primeira pessoa que ele teve um excelente relacionamento é a mãe através do seio dela. Esse vínculo fundamenta a capacidade de formar toda ligação profunda e intensa com outra pessoa. Pessoas que têm pessoas que são difíceis do relacionamento, pessoas que toda a sua história é de machucar o outro, ferir, né? De sair dos relacionamentos, muitas vezes deixando alguém aí machucado, marcado, demarcado, lesado para sempre. Você já sabe. Por isso que eu falo para vocês, eu vou dizer, eu vou tornar a repetir para vocês como é gostoso nós lermos os textos desses teóricos psicanalíticos na raiz. Gente, eu estou vendo muita bobagem na internet. Eu tenho me poupado, porque hoje toda a minha energia libidinal está aqui voltada para esse conteúdo que a gente está muito rico, muito gostoso, muito profundo para vocês, para a formação de vocês e para os próximos psicanalistas. Gente, eu estou vendo pessoas falando besteira de psicanálise, falando besteira dos teóricos, coisa que Lacan falou, que Klein falou, que Freud não disse, instituições que é, prega uma propaganda mentirosa, né? Olha, nossas salas de aulas estão cheias. Não, gente, é isso aqui que vocês estão vendo, essa leitura aqui, densa, monótona, página. Toda semana estamos aqui junto, ou é aqui ou é no grupo do Freud, lendo página por página, capítulo por capítulo, livro por livro. Isso é psicanálise. Amanhã, amanhã, quando você estiver na clínica, meu caro aspirante, e você, analista, que já está aqui fazendo esse curso, você vai tem um diferencial, tá? Eu falo isso para você como analista, como professor de vocês, ter um diferencial na abordagem e na percepção clínica de vocês sobre o seu paciente ou quando for dar uma palestra. Haverá uma grande diferença entre um analista que tem uma base teórica bem trabalhada e alguém que está querendo aí um show business, né? Com coisas que não tem nada a ver mesmo. Um bebê em bebês alimentados com mamadeira e a mamadeira pode tomar o lugar do seio, se for oferecida numa situação que assemelha a amamentação ao seio. Isto é, se houver uma íntima aproximação física com o bebê e o bebê for manuseado, alimentação de maneira amorosa, em tais condições o bebê pode ser capaz de estabelecer dentro de si um objeto sentido como uma fonte primária de coisas boas. Nesse sentido, ele põe dentro de si o seio bom, um processo que subjaz a relação segura com a mãe. Parece, no entanto, que a introjeção no seio da mãe boa difere de alguns modos entre crianças que são amamentadas ao seio e aquelas que não são. Está além do limite do presente capítulo e estender-se sobre essa diferença e o seu efeito sobre a vida mental. Ao descrever as primeiras relações de objeto, refira-me a crianças que se alimentam bem sem demonstrar voracidade excessiva. Alguns bebês muito vorazes também dão sinais precoces de um interesse crescente por pessoas, no qual, entretanto, pode-se detectar uma similaridade com sua atitude voraz em relação ao alimento. Assim,
Por exemplo, uma necessidade impetuosa da presença de pessoas frequentemente parece relacionar-se com a pessoa do que com a atenção desejada. Tais crianças dificilmente, tais crianças dificilmente podem suportar serem deixadas sozinhas e parece requerer constantemente gratificação, seja por meio de alimento, seja por meio de atenção. Isso indicaria que a felicidade é reforçada pela ansiedade, que é um fracasso tanto em estabelecer com segurança o objeto bom no mundo interno, como se desenvolver confiança na mãe e com o objeto bom externo. Esse fracasso pode prenunciar futuras dificuldades, por exemplo, necessidades forais e ansiosa por companhia, que muitas vezes é acompanhada do medo de estar só e pode resultar em relações de objetos estáveis e transitórios que poderiam ser descritas como promíscuos. São aquelas pessoas que não sustentam uma relação, mas que precisam o tempo todo de alguém perto dela. Podemos estar falando aí né, de histéricas ou narcisistas, ou até mesmo alguém neurótico, né, que precisa o tempo todo da validação do outro. Está falando aqui que esse seio aqui não foi bom, fracassou. Fracassou esse seio. Então, Clay vem dizendo, olha, pessoas que têm um bom relacionamento com o outro, né? Vou até ler de novo para vocês aqui. Esse vínculo inicial com a mãe, que é fortalecido à medida que o ser está sendo estabelecido com segurança no mundo interno, influencia basicamente todos os outros relacionamentos, em primeiro lugar, com o pai. Esse vínculo fundamenta a capacidade para formar toda a ligação profunda e intensa com outra pessoa. De vez em quando eu escuto isso, eu sou difícil, eu não sou fácil. Eu escuto muito isso às vezes, né? Eu não sou fácil. E às vezes a pessoa se alegra com uma coisa que não tem nada de engraçado, nada de alegre ali, tem algo ali muito triste. Tá falando ali de algo, de um seio que não aconteceu na vida dela. Mas ela tem gozo, né, em passar a mensagem que eu sou uma pessoa difícil, eu não sou uma pessoa fácil, né? Eu sou uma pessoa complicada. Sim, é complicado, sim. Você está me dizendo que não teve esse seio com a mãe. Mas existe um gozo ali em dizer que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa complicada e que é uma pessoa e que muitas vezes age no mundo de forma indiferente com o outro, ao ponto de despertar no outro desprezo por ela. Desprezo, asco, nossa, que pessoa infeliz. Você está diante de alguém que não teve seio. É isso que você está diante. Voltemos agora para os maus lactentes. Uma digestão de alimento muito vagarosa muitas vezes implica falta de prazer, ou seja, de gratificação libidinal. E se agregado ao interesse precoce atuado pela mãe e por outras pessoas, sugere que as relações de objeto são parcialmente utilizadas como escape da ansiedade persecutória ligada ao alimento. Embora possa desenvolver-se boas relações com pessoas, em tais crianças, a ansiedade excessiva se manifesta nessa atitude em relação ao alimento, permanece como um perigo para a estabilidade emocional. Uma das diversas dificuldades que podem surgir mais tarde é uma inibição em incorporar alimentos sublimados, isto é, uma perturbação no desenvolvimento intelectual. Então, são aquelas pessoas que têm dificuldade de comer, né? O problema é que isso afeta o intelecto dela. Ela pode até ter intelecto, mas ela não expõe o que ela tem, o que ela sabe. Uma recusa acentuada no alimento, se comparada com um alimento vagarosa, é claramente uma indicação de uma perturbação grave. Embora algumas crianças a dificuldade diminua com a introdução de novos alimentos, como a mamadeira em vez do seio, ou a comida sólida ao invés de líquida,
Uma falta de prazer com o alimento ou recusa completa dele se combina com a deficiência no desenvolvimento de relações de objeto, né? Tem pessoas que vão falar, eu como muito pouco, né? Eu, para mim, uma refeição ou duas por dia tá bom. Ela tá dizendo, não foi muito bom a relação com esse seio. Tem pessoas que não sabem o que é um bom café da manhã. Tem pessoas que não sabem o que é um bom almoço. Não, como que tem? Né? Eu sou simples para comer. Ela está dizendo, não tive uma boa relação com o seio, não tive uma boa relação com o alimento. Somente essas adolescentes que praticam anorexia falam o tempo todo desse seio, desse olhar da mãe. Tem mulheres adultas com corpo de adolescente, acho isso engraçado. Não tem nada engraçado ali, tem algo sério. Tá falando desse seio, tá falando esse olhar não aconteceu, não aconteceu esse olhar da mãe, esse olhar deslumbrado com essa pessoa. Eu acho engraçado, nós estamos num tempo que as pessoas estão glorificando a idiotice, a loucura, a barbárie, a mediocridade. A falta de prazer com o alimento, recusa completa dele, se combina com a deficiência em desenvolvimento em relação ao objeto. Indica que os mecanismos paranoide e esquizoide, que estão em seu auge duramente os primeiros 3 ou 4 meses de vida, são excessivos ou não estão sendo tratados de forma adequada pelo ego. Isso, por sua vez, sugere que os impulsos destrutivos e a ansiedade persecutora prevalecem, e as defesas inadequadas e a modificação da ansiedade é insuficiente. Outro tipo de relação de objeto deficiente é caracterizado de, algum, de algumas crianças excessivamente vorazes. Para elas, o alimento torna-se quase que fonte exclusiva de gratificação e desenvolve-se pouco interesse por pessoas. Eu concluiria que elas também não elaboraram com sucesso a posição esquizoparanoide. A atitude do bebê em relação à frustração é reveladora. Alguns bebês, entre eles, são bons mamadores. Podem recusar o alimento quando a refeição está atrasada ou dar outros sinais de uma perturbação na relação com a mãe. Bebês que demonstram prazer na alimentação e amor pela mãe toleram mais facilmente a frustração na alimentação. A perturbação resultante na relação com a mãe é menos grave e seus efeitos não perduram durante muito tempo. Isso é uma indicação de que a confiança na mãe e o amor por ela estão relativamente bem estabelecidos. Então, aquele bebê que sabe lidar com a frustração, ele pode negar o seio da mãe, não quero mamar mais. Você atrasou. Ele se sentiu frustrado, mas ele não entra mais nesse quadro de vingança como mãe. Está ali estabelecido uma boa relação através desse seio. Essas atitudes fundamentais também influenciam o modo pelo qual a mamadeira, suplementando a amamentação ao seio como o substituto dela, é aceita mesmo por bebês muito pequenos. Alguns bebês sentem um forte ressentimento quando a mamadeira é introduzida. Eles sentem o ocorrido como uma perda do objeto bom primário e uma privação imposta pela mãe má. Tais sentimentos não se manifestam necessariamente no repúdio pelo novo alimento, mas a ansiedade persecutória e desconfianças provocadas por essa experiência podem perturbar a relação com a mãe e assim incrementar ansiedades, fobias, tais como medo de estranhos. Nesse estágio inicial, o novo alimento é, em certo sentido, um estranho. Podem surgir mais tarde dificuldades com alimentação ou podem ficar impedidas de aceitação de alimentos de formas sublimadas, como o conhecimento.
Vou ler aqui para vocês, isso aqui é importantíssimo. Ou pode ficar impedida de aceitar de alimentos em formas sublimadas, como o conhecimento. Então, a gente temos aqui uma questão, né? Há um grupo social que não está aberto ao conhecimento. Quando eu falo conhecimento, não é somente o conhecimento acadêmico, é aquele conhecimento que pede ali uma reflexão muito profunda. Pessoas que têm receio de fazer amizade ou conversar com estranhos, está falando desse seio. Outros bebês aceitam o novo alimento com menos ressentimento. Isso implica uma maior tolerância real à privação, que é diferente de uma aparente submissão, e ela deriva de uma relação relativamente segura com a mãe. O que capacita o bebê a voltar-se para um novo alimento, ao mesmo tempo que mantém o amor por ela. O exemplo seguinte ilustra o modo pelo qual um bebê veio a aceitar mamadeiras em suplemento e amamentação ao seio. A bebê alimentava-se bem, sem ser excessivamente voraz, e desde cedo deu indicações de desenvolver uma relação de objeto, como descrevi anteriormente. Essas relações boas com o alimento e com a mãe apareciam na maneira tranquila pela qual ela se alimentava, agregada, e há um evidente prazer com isso. Nas suas interrupções ocasionais da amamentação, com apenas poucas semanas de idade, para olhar para o rosto ou para o seio da mãe. Um pouco mais tarde, até mesmo ao demonstrar uma atenção amistosa, a família, durante a amamentação, na sexta semana, uma mamadeira teve que ser introduzida após a amamentação da noite, porque o leite do peito era insuficiente. A tomou a mamadeira sem dificuldade. Na 10ª semana, no entanto, ela demonstrou por 2 noites sinais de relutância enquanto tomava a mamadeira, mas tomou inteira. Na terceira noite, recusou por o completo. Não parecia haver perturbação física ou mental na ocasião. O sono e o apetite eram normais. A mãe, não desejando forçá-la, colocou-a no berço depois da mamada, pensando que dormiria. A criança chorou de fome e então a mãe, sem levantá-la, deu-lhe a mamadeira, que ela então esvaziou avidamente. A mesma coisa ocorreu nas noites seguintes. Pondo no colo da mãe, o bebê recusava a mamadeira, mas tomava imediatamente quando era colocado no seu berço. Depois de alguns dias, aceitou a mamadeira quando ainda estava nos braços da mãe. Então, então, sugou prontamente. Não houve mais dificuldades. Quando outras mamadeiras foram introduzidas, eu tenderia a supor que a ansiedade depressiva havia aumentado e tinha levado esse momento de recusa por parte da criança na mamadeira, oferecida imediatamente após a amamentação ao seio. Então, Clay está dizendo aqui, olha, há crianças que vão saber lidar com a questão aí da mamadeira, né? Há outras que não. E essas que vão aceitar a mamadeira vai continuar aí com uma boa relação com a mãe através do próprio seio dela. É isso que nós estamos aqui mensurando. Perturbações do tipo que descreveu na relação do bebê com sua mãe já são observáveis durante os primeiros 3 ou 4 meses de vida. Se essas perturbações são muito frequentes e de longa duração, pode ser tomadas como indicação de que o bebê não está lidando de forma eficaz com a posição esquizoparanoide. Uma persistente falta de interesse da mamãe
mas nesse estágio inicial, a qual um pouco mais tarde é acrescida de uma diferença em relação às pessoas, em geral, aos brinquedos, sugere uma perturbação mais grave da mesma ordem. Vou ler de novo para vocês. Uma persistente falta de interesse na mãe, mesmo nesse estágio inicial, ao qual um pouco mais tarde é acrescida de uma indiferença em relação às pessoas em geral, aos brinquedos, sugere uma perturbação muito grave da mesma ordem. Essa atitude pode também ser observada em bebês que não são mal, que não são mal mamadores. Ao observar superficialmente essas crianças que não choram muito, podem aparecer contentes e boas. A partir das análises de adultos e crianças, por dificuldade grave, pude remontar à primeira infância e concluí que muitos desses bebês estão, na verdade, mentalmente doentes e retraídos do mundo externo, devido à intensa ansiedade persecutória e o excessivo mecanismo esquizoide. Então, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, que pessoa indiferente, ou que pessoa desgraçada, e ela ri, que é um gozo nisso? Clay está dizendo, ela era doente desde pequena. Ela é doente. Gente, pessoas que têm gozo em ser. Uma coisa é você ser mal visto no sentido intelectual, alguém que vem aí provocar uma crise no outro para pensar. Outra coisa é você se tornar uma pessoa indesejada, uma pessoa mal vista no sentido medíocre, uma pessoa que. A Cláudia já está dizendo, ele já nasceu doente. Essa pessoa é doente. A sua incapacidade de lidar com ela e com o mundo é muito grande. Já vem desde a infância. Então, respondendo aqui a vocês, pessoas indiferentes ao mundo, ao outro, são pessoas muito doentes. Podem parecer alegres, podem parecer felizes, mas Clay vai dizer, ela já nasceu doente. E ela continua, né? O processo de formação de símbolos é impedido, resultado de uma inibição de interesses e sublimações. Uma atitude assim que poderia ser descrita como apática e diferente do comportamento de um bebê realmente satisfeito, que às vezes demanda atenção, chora quando se sente frustrado, dá vários sinais de interesse por pessoas e de prazer em sua companhia, e esta ainda outras vezes bastante feliz, sozinho, que indica um sentimento de segurança com respeito aos seus objetos internos e externos. Ele pode suportar a ausência temporária da mãe, sem ansiedade, porque a mãe boa está relativamente segura em sua mente, ou seja, uma pessoa segura de si, uma pessoa que tem aí uma determinação é, fora da curva, é uma pessoa cuja relação com a mãe está bem estabelecida na sua mente, ou seja, no seu inconsciente. Então, se você conhece alguém muito determinado, muito seguro, saiba, ele está dizendo quanto ele e a mãe estão bem resolvidos. Sabe aquela pessoa insegura? Sabe aquela pessoa que precisa o tempo todo de alguém dizendo que para ela fazer as coisas, né? Que precisa que as pessoas falem, olha, você é capaz, você pode, e ela sou insegura. Você que está assistindo a sala, você é aspirante, você é psicanalista, anota aqui, vou ler de novo para vocês. Isso aqui é muito sério. Ele pode suportar a ausência temporária da mãe sem ansiedade, porque a mãe boa está relativamente segura em sua mente. Ou seja, está resolvida a minha relação com a minha mãe.
muito sério que estamos discutindo aqui, gente. É por isso que eu amo, né? Eu dou graças a Deus, né? É uma expressão que eu estou usando aqui. Por ter passado. Minha formação começou numa escola ortodoxa, aqui no Rio de Janeiro. O nome da minha escola de origem é Escola de Estudos Freudianos do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive contato com todos os teóricos Freud, história da psicanálise, Klein, Ana Freud, Winnicott, Sandro Ferenczi, Bion, Lacan, Jung, depois os contemporâneos, André Green, e por aí vai, François Douto, que te dá uma compreensão desse humano que está à sua volta. Te dá uma compreensão. Esqueci de citar o David Zeman, que também faz parte do meu processo prático da psicanálise contemporânea. Uma pessoa insegura, que precisa o tempo todo, eu preciso que as pessoas me digam o que eu tenho que fazer. Olha, gente, ela está dizendo, eu não tenho relação boa com a minha mãe. Eu não sei me manter sozinho no mundo. É isso que ela está dizendo. Uma pessoa difícil que se coloca no mundo como alguém diferente, alguém desprezível, está dizendo. Eu já nasci doente. Esqueci, descrevi a posição é, depressiva de vários ângulos em outras sessões. Consideramos aqui o efeito da posição depressiva, primeiramente em relação às fobias. Até agora eu relacionei apenas a ansiedade. Persecutória, ilustrei esse ponto de vista por meio de alguns exemplos. Assim supus que bebês de 5 meses de idade estava com medo de sua mãe, que em sua mente tinha se transformado da mãe boa na mãe má, e que essa ansiedade persecutória também perturbava seu sono. Eu sugeri agora que a perturbação em relação com a mãe também era causada pela ansiedade depressiva. Enquanto a mãe não voltava, a ansiedade de que a mãe boa estivesse perdida, porque a voracidade e os impulsos agressivos tinham-na destruído, vieram para o primeiro plano. Essa ansiedade depressiva estava intimamente ligada ao medo persecutório de que a mãe boa tivesse se transformado em má. No exemplo seguinte, a ansiedade depressiva também foi despertada por o bebê sentir a falta da mãe. Desde de 6 a 7 semanas de idade, a bebê se fora acostumada a brincar no colo da mãe durante a hora que precedia a amamentação noturna. Um dia, quando estava com 5 meses e uma semana de idade, a mãe recebeu visitas e ficou ocupada demais para brincar com o bebê, que, no entanto, recebeu bastante atenção da família e das visitas. Sua mãe deu-lhe a amamentação da noite, colocou-a na cama, como sempre, e a bebê logo caiu no sono. 2 horas mais tarde, C acordou e chorou persistentemente, recusou o leite, que nesse estágio já era ocasionalmente dado na colher, como suplemento, e era normalmente aceito, e continuou a chorar. A mãe desistiu de tentar alimentá-la a C, e acomodando-se alegremente em seu colo por uma hora, brincando com os dedos da mãe. Aí então foi-lhe dada a amamentação da noite, na hora de costume, ela rapidamente adormeceu. Essa perturbação era muito rara. Ela pôde ter acordado em outras ocasiões após a amamentação da noite, mas apenas uma vez que estava doente. Cerca de 2 meses antes, havia acordado e chorado, não tinha havido nenhuma quebra da rotina normal que fosse responsável por a criança ter acordado e chorado, a não ser a mãe não ter brincado com ela. Não havia sinal de fome ou de desconforto físico. Ela tinha estado feliz todo dia e dormiu bem durante a noite seguinte,
inicial. Então, é importante a mãe brincar com o bebê. Tem todo o significado ali simbólico para o bebê. Tem todo o significado ali. Olha, meus queridos alunos, vocês estão assistindo essa aula. Eu, sinceramente, eu tenho prazer de gravar essas aulas. Eu tenho prazer de ver a formação de um psicanalista. Mas se existe uma coisa que me deixa chateado, é alguém pisar no conhecimento da psicanálise. É alguém distorcer a psicanálise. Uma coisa é alguém que tem estudado aí com algum usurpador, a outra coisa é alguém ter estudado aqui e depois daqui deturpar tudo que foi passado por aqui. Então eu falo para vocês, não existe nada gratificante do que a gente se apropriar de uma formação e um conhecimento sério. E eu levo muito a sério esse projeto que nós estamos desenvolvendo, que é a nossa própria escola, a formação de vocês. Porque parece que virou moda, né? Pessoas falarem coisas que não estão escritas nas obras desses teóricos, né? Parece que virou moda. Eu sugeri que o choro da bebê, por causa, por ela ter sentido falta da hora de brincar com sua mãe, C, tinha uma relação pessoal muito intensa com a mãe e sempre desfrutava amplamente dessa hora específica. Ou seja, se marcar um horário de brincar com o bebê, ele vai saber que aquele horário ali é para brincar comigo. E ela sentia falta daquele horário. Por isso que é importante, muitas vezes na clínica, esse analista que vai trabalhar com criança estabelecer. Hoje nós vamos brincar. Hoje nós vamos desenhar. Isso dá para ela um norte, isso dá para ela um lugar de afeto. Enquanto em outros períodos despertos ela estava bastante contente sozinha, nessa hora do dia ficava agitada e obviamente esperava que sua mãe brincasse com ela até a amamentação da noite. Se ter perdido essa gratificação causou perturbação em seu sono, somos levados ainda a outras conclusões? Teríamos que supor que a bebê tinha uma memória da experiência desse divertimento particular, nesse momento específico do dia, que a hora de brincar representava para ela não apenas uma intensa satisfação de desejo, mas era também sentida como uma prova da relação amorosa com a mãe. Em última instância, essa posse segura da mãe boa, que essa lhe proporcionava um sentimento de segurança antes de adormecer, intimamente ligado à memória na hora de brincar. Ou seja, ela tinha uma memória afetiva no brincar. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A memória afetiva. Às vezes a pessoa não tem uma memória afetiva nos estudos, né? Conheço pessoas que não sabem a importância do intelectual que ela desenvolveu. Não sabem a importância do conhecimento que ela conquistou. Ela não tem uma memória afetiva de elogio naquela área. Outras pessoas não têm memórias afetivas como brincar. Eu não tenho. Então, são pessoas muitas vezes não dadas muito a brincadeiras, a piadas. Ela não tem uma memória afetiva nessa área. Então, essa bebezinha, que é Klein, não diz o nome, somente coloca aqui C, a pacientezinha C, tinha uma memória afetiva em um tal horário do dia cuja mamãe vinha brincar com ela. E que aquilo para ela era o bastante, não era somente o brincar. Havia um investimento dela ali no brincar de forma libidinal, juntamente com a figura da mãe. Ela tinha essa memória. Ou seja, certamente na vida da sua adolescência ou juventude, será uma pessoa de semblante alegre, de uma espontaneidade muito grande.
Então, as memórias afetivas dão um norte, dão um sentido na vida desse humano. Às vezes eu escuto assim, estou buscando sentido para a minha vida. Não vai conseguir nada aqui fora, não. Porque o sentido está ligado ao afeto. Pessoas que se sentem bem em brincar, pessoas que se sentem bem em estudar, pessoas que se sentem bem em trabalhar, pessoas que se sentem bem, sei lá, em uma festa. Ela está rememorando essas memórias afetivas. Então, o comer bem, né? Pessoas que gostam de comer bem, né? Café, da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, há uma memória afetiva ali, né? Uma vez uma pessoa conversando comigo, dizendo que ela tinha uma memória afetiva da avó e que ela chegava da escola, né, ansiosa, porque a avó já tinha feito alguns bolinhos de chocolate ou de chuva, né? Eu tenho memórias afetivas com relação à alimentação da minha infância, tenho muitas memórias. Tanto é que às vezes, quando eu caí da tarde, eu lembro, né, que a minha tia, irmã da minha mãe, fazia bolinho de chuva. Gostoso tomar aquele cafezinho feito no fogão de lenha, outro sabor. Comida feita no fogão de lenha é outro sabor. Outro sabor, gente. Não sei se vocês já comeram, mas a minha era como também mineira. Então, elas tinham por hábito fazer comida no fogão de lenha. Então, é outro sabor. O café, o leite, o, o feijão, o arroz. Outro tipo de sabor. Então, tenho essas memórias vívidas dentro de mim. Então, às vezes, quando eu vou em algum restaurante de comida mineira, essas memórias vêm. Nossa, que gostoso. E você come com prazer e paladar, né? Então, era o caso dessa bebezinha aqui. Ela tinha essa memória, né, do brincar junto à figura da mamãe. E seu sono foi perturbado não apenas porque ela sentia falta dessa gratificação libidinal, mas também porque essa frustração despertou nela ambas as formas de ansiedade. Ansiedade depressiva de ter perdido mãe boa em razão de seus impulsos agressivos e, consequentemente, sentimentos de culpa. E ansiedade persecutória de que a mãe devia ter se tornado mais destrutiva. Minha conclusão geral é que, a partir de 3 ou 4 meses de idade, ambas de formas de ansiedade, subjazem. A posição depressiva é justamente mais ligada a algumas das importantes mudanças que podem ser observadas em bebês por volta da metade do primeiro ano. Nesse estágio, as ansiedades persecutórias e depressivas expressam-se de formas variadas, como forma de maior irritação, uma necessidade maior de atenção, como afastamento temporário da mãe, ataques súbitos de cólera, um medo maior de estranhos, também crianças que normalmente dormem bem em algumas vezes soluçam durante o sono ou acordam chorando de repente, com sinais claros de medo ou tristeza. Nesse estágio, a expressão facial muda consideravelmente, a capacidade maior de percepção, o interesse maior pelas pessoas e coisas e a pronta resposta e contatos do mundo refletem-se na, na aparência da criança. Em contrapartida, há sinais de tristeza e sofrimento que, embora transitórios, contribuem para que o rosto torne-se mais expressivo e emoções de natureza mais profunda, em maior variedade. Gente, vocês estão vendo aqui a importância desse afeto através do seio da mãe? Acho que não ri. Tem pessoas que são profundamente sentimentais.
Quando uma criança, como diz o Winnicott, ela, suas expressões de dor não é decodificada através do seu choro, da sua face, do seu olhar, sentimentos, emoções, o Winnicott vai dizer que ela se sente desamparada. É aquele adulto, é aquela pessoa que na vida adulta tem dificuldades de falar da sua dor, de falar da sua tristeza. É aquela pessoa que tem dificuldade de confiar suas emoções e sentimentos a alguém. Ela não tem essa memória afetiva dentro de casa. Hoje estamos discutindo memórias afetivas. Como isso é importante, isso vai resultar na vida adulta. Eu conheço pessoas que não vêem sentido na sua profissão, no seu diploma que conquistou na faculdade, não vê sentido no conhecimento que ela adquiriu, não vê sentido na sua intelectualidade, porque ela não tem ali a mãe, a marca afetiva dessa mãe. No final do volume 1, eu gravei uma aula que a Klein vai dizer que o sucesso e o fracasso de muitos do humano é em relação à mãe. Não sei se vocês assistiram ainda essa aula do volume 1, mas Klein vai dizer muitos dos fracassos, muitos dos sucessos têm a ver com essa figura da mãe, com esse seio da mãe. Nós estamos discutindo aqui um assunto muito sério, gente, um assunto muito delicado. Não existe pessoas difíceis. Existem pessoas que não teve uma boa relação com a mãe através do seio dela. Não existem pessoas desprezíveis. O que existe é uma pessoa que não teve ali uma boa relação com o seio da mãe. Isso é muito sério que a gente está discutindo aqui, minha gente. A posição depressiva culmina na época do desmame. Se, como descrevi em passagens anteriores, o progresso da integração e os processos correspondentes de síntese em relação ao objeto dão origem aos sentimentos depressivos. Esses sentimentos são ainda mais intensificados pela experiência do desmame. Nesse estágio, o bebê já passou por experiências anteriores de perda, como quando o seio ou a mamadeira, intensamente desejado, não reaparece imediatamente e o bebê sente que nunca mais voltará. No entanto, a perda do seio ou da mamadeira, que ocorre no desmame, é de ordem diferente. Essa perda do primeiro objeto amado é sentida como a confirmação de todas as ansiedades de natureza persecutória e depressiva do bebê. O exemplo seguinte servirá como ilustração. O bebê E, desmamado do seio aos 9 meses, não demonstrou qualquer perturbação especial em sua atitude com a comida. Ele já havia, ele já havia por essa época aceitado outros alimentos e desenvolvia-se bem com eles, mas demonstrou uma necessidade maior da presença da mãe e da atenção e companhia em geral. Uma semana depois da última amamentação, ele soluçou durante o sono, acordou com sinais de ansiedade e infelicidade e não pôde ser consolado. A mãe recorreu ao deixá-lo sugar o seio mais uma vez. Ele sugou ambos os seios pelo tempo usual, embora houvesse, obviamente, pouco leite. Ele pareceu completamente satisfeito e dormiu contente. E depois dessa experiência, reduziram-no muitos sintomas descritos acima. Isso levaria a mostrar ansiedade depressiva relativa à perda do objeto bom. O seio foi mitigada pelo próprio fato de que reapareceu. Ou seja, né, o pouco que ele ficou nesse seio que tinha pouco leite, ele voltou a dormir. E aquela
sim, aqueles sintomas desapareceram, né? Aqueles sintomas de sofrimento que ele ali estava vivenciando, né? Soluço, perturbação do sono dele, desapareceu. Ou seja, ele experimentou afeto. Ela deu de mamar por afeto. Uma coisa é uma criança que teve o afeto pelo seio. Outra coisa é uma criança que simplesmente recebeu o leite. Muitas pessoas me falam, mas o psicopata, o psicótico não mamou, mamou, mas a pergunta é, será que ele teve ali afeto através desse seio? É isso que nós estamos discutindo aqui. Será que ele teve isso? Isso é muito sério, nós estamos discutindo aqui. E é o que mais vemos hoje são pessoas ansiosas, pessoas com sono perturbado. Gente, eu estou vendo gente dando diagnóstico em coisas tão que tá ali. Por isso que eu falo para vocês a importância da gente ler o texto clássico daquele teórico, dentro daquilo que a gente se propôs a estudar, que é psicanálise. É tanta gente dando diagnóstico, dando palpite sobre a perturbação do sono, a pessoa que não dorme direito. Tá falando alguma coisa aí desse seio da mãe, né? Desse afeto que não aconteceu. Tá falando alguma coisa ali. Entre os importantes desenvolvimentos que encontramos por volta da metade do primeiro ano está esta ampliação da gama de relações de objeto, em particular a importante crescente do pai para o bebê. Mostrei em outros contextos que o sentimento depressivo e o medo de perder a mãe, acrescidos em outros fatores do desenvolvimento, impulsionam o bebê a voltar-se para o pai, os estágios iniciais do complexo de Édipo. E a posição depressiva estão intimamente ligados e desenvolve-se simultaneamente. Mencionarei apenas um exemplo da menininha B, já referida. A partir dos 4 meses em diante, em relação com seu irmão, vários anos mais velho do que ela, desempenhou um papel proeminente e marcante em sua vida. Essa relação diferia de várias formas, como poderia ser facilmente visto em relação com a mãe. Ela admirava tudo que seu irmão fazia, que seu irmão dizia e fazia, e cortejavam persistentemente. Usava todos os seus truquezinhos para engraçar-se, ganhar sua atenção. Exibiu atividade visivelmente feminina em relação a ele. Naquele tempo o pai estava ausente, exceto por período muito breve. Foi apenas quando tinha 10 meses que passou a vê-lo com mais frequência. E dessa época em diante, desenvolveu uma relação muito próxima e amorosa com ele, em que em alguns pontos essenciais assemelhava-se à relação com o irmão. No começo do segundo ano, ela frequentemente chamava o irmão de papai. Nessa época, o pai tinha se tornado o favorito. O prazer em vê-lo em, em quando ouvia seus passos ou sua voz, os modos pelos quais ela mencionava repetidas vezes em sua ausência, e muitas outras expressões de seus sentimentos por ele, podem apenas ser descritos como estando apaixonada. A mãe reconheceu claramente que nesse estágio a menininha, de algum modo, gostava mais do pai do que dela. Temos aqui um exemplo de situação edipiana inicial, que neste caso foi vivenciada primeiramente em relação ao irmão e então transferida para o pai. Quando ela não tem esse afeto, ela vai buscar outro modelo edipiano para ela poder amar. É assim que a criança faz. Pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser um tio, pode ser um avô. Ela vai fazer um investimento de ordem libidinal e buscar um modelo edipiano para ela poder amar. A criança faz isso. A posição depressiva, como argumentei, em diversos contextos, é uma parte importante do desenvolvimento emocional normal, mas os modos pelos quais a criança lida com essas emoções e ansiedades, e as defesas que utiliza, indicam se o desenvolvimento está ou não ocorrendo satisfatoriamente. O medo de perder a mãe torna a separação dela, ainda que por breves períodos dolorosa,
e diversas formas de brincar dão expressão a essa ansiedade e são meio de superá-la. A observação de Freud do menino de 18 meses, com seu carretel, apontava nessa direção. Nesse caso aqui, gente, esse bebê do 18 meses é o neto do Freud, tá, gente? É o próprio neto dele. No meu modo de ver, por meio dessa brincadeira, a criança estava superando não apenas seus sentimentos de perda, mas também sua ansiedade depressiva. Há diversas formas típicas de brincar, similares a esse com o carretel. Susan Isaac mencionou alguns exemplos e eu acrescentarei agora algumas observações dessa natureza. As crianças, algumas vezes, mesmo antes da segunda metade do primeiro ano, divertem-se jogando objetos para fora do carrinho, repetidas vezes, esperando que retornem. Observei um desenvolvimento posterior dessa brincadeira em G, um bebê de 10 meses que havia recentemente começado a engatear e nunca se cansava de jogar um brinquedo para longe de si. Então ia agarrá-lo, engateando até ele. Disseram-me que ele iniciou sua brincadeira aproximadamente 2 meses antes, quando suas primeiras tentativas de mover-se para frente. O bebê, entre 6 e 7 meses, uma vez percebeu, enquanto estava deitado em seu carrinho, que quando ele levantava suas perninhas, um brinquedo que ele havia jogado para fora rolava de volta para ele e transformou isso em um jogo. Ou seja, esse modo de sublimação de que eu agora sei lidar com essa perda, né? Eu agora estou aí em movimento. Então é isso que acontece com os bebezinhos, né? O conhecimento dos fatores constitucionais de sua interação é ainda incompleto. Nos capítulos com os quais contribuí para este livro, toquei em alguns desses fatores que resumirei agora. A capacidade inata do ego de tolerar a ansiedade pode depender de uma maior ou menor coesão do ego. No nascimento, isso por sua vez propicia uma maior ou menor atividade dos mecanismos esquizoides e, correspondentemente, uma maior ou menor capacidade de integração. Outros fatores presentes desde o início da vida pós-natal são a capacidade de amar, a intensidade, a ferocidade e as defesas contra ela. Sugiro que esses fatores interrelacionados são a expressão de certos estados de fusão entre as pulsões de vida e de morte. Esses estados, basicamente, os processos dinâmicos por meio dos quais os impulsos destrutivos são contrabalançados e mitigados pela libido. Processos de grande importância na moldagem da vida inconsciente do bebê. Desde o início da vida pós-natal, os fatores constitucionais estão inseparavelmente ligados a fatores externos, começando com a experiência de nascimento e as primeiras situações de se manuseado e alimentado. Além disso, temos boas razões para supor que, desde os primeiros dias, a atitude inconsciente da mãe afeta intensamente os processos inconscientes do bebê. Vou ler de novo para vocês. A atitude inconsciente da mãe afeta intensamente os processos inconscientes do bebê. Então, é uma transmissão psíquica. O bebê sabe, como diz do Winnicott, quando a mãe o ama. O bebê sabe quando a mãe não o deseja. Então, pessoas que têm dificuldades nos seus relacionamentos, criar vínculos, pessoas que têm dificuldade em rir, brincar, pessoas que não têm um bom humor. Tá falando aí de eu não tive uma boa relação com o seio da mamãe e nem a mamãe comigo. Eu não tive aquilo que o Winnicott fala, né? Eu não tive esse olhar que me paralisava, me desejando, me admirando. Eu não tive isso.
Então, a aula de hoje dá um norte e um leque de muitas reflexões sobre esse humano que hoje está buscando um sentido aqui fora, está buscando lugar errado, é dentro, é dentro. Pessoas que querem buscar um sentido nas drogas, listas em listas, no álcool, nas compras excessivas, nas viagens, nos muitos namorados e namoradas. Não tem nada aqui fora. Um ser humano seguro, determinado, forte, ele está bem resolvido com essa mãe. Somos, portanto, obrigados a concluir que os fatores constitucionais não podem ser considerados separadamente dos ambientais, vice-versa. Isso o Winnicott concorda com ela. O Clay vai dizer que um ambiente que proporciona amor para essa criança, ela vai crescer saudável. Ela vai crescer saudável. Todos eles contribuem para formar as mais arcaicas fantasias, ansiedade, defesa, embora se encaixem em certos padrões típicos e são é, infinitamente variáveis. Este é o solo com o qual germina a mente e a personalidade individual. Percebe? É na infância que começa a desenvolver essa, né? Nossa, ele tem uma personalidade séria. Olha mais um pouco de perto. Por que que essa pessoa é tão séria? Por que essa pessoa tem tanta dificuldade de rir? Por que que essa pessoa não vê sentido, e às vezes, em uma festa de aniversário? Por que essa pessoa não vê sentido, muitas vezes, em participar de uma roda de conversa que tem brincadeira? Talvez ela não tenha uma memória afetiva desse momento. Por isso que eu falo a importância da gente mergulhar, esmiuçar cada teórico. Você passa a ver o humano com outro olhar, com outra percepção, com mais humanidade e menos julgamento, e uma escuta com mais acolhimento. Há um aspecto fundamental deste problema que desejo mencionar. Meu trabalho psicanalítico levou-me a concluir que o bebê recém-nascido sente conscientemente que existe um objeto de bondade única, do qual poderia ser obtida uma gratificação máxima, e que esse objeto é o seio da mãe. Vou ler de novo para vocês. É um aspecto fundamental desse problema que desejo mencionar. Meu trabalho psicanalítico levou a concluir que o bebê recém-nascido sente conscientemente única, da qual poderia ser obtida uma gratificação máxima, e que esse objeto é o seio da mãe. Não adianta. É através do seio da mãe que começam as definições aí desse humano. Isso explica, acredito que demais que esse conhecimento inconsciente implica que a relação com o seio da mãe é um sentimento de possuir o seio e desenvolve-se mesmo em crianças que são amamentadas ao seio. Isso explicaria o fato, referido acima, de que crianças alimentadas como maneira também introjetam o seio da mãe, tanto em seus aspectos bons como maus. Como é gostoso a gente ler, né? Ter contato com a obra do teórico. Como é gostoso. Você tem um outro norte, você tem outro viés, você tem outra percepção, você tem um outro olhar. Deixei claro que os processos de integração que se expressam na síntese de que o bebê faz de suas emoções, contrastes, dirigidas à mãe, é consequentemente na aproximação dos aspectos bons e maus do objeto, está falando aqui do seio. Fundamento, a ansiedade depressiva e a posição depressiva. Está implícito que desde o princípio esses processos se referem ao objeto, na experiência do desmame, ao objeto primário amado, e que em sentido como perdido.
E, portanto, as ansiedades persecutórias e depressivas relacionadas a ele são reforçadas. O início do desmame constitui, assim, uma grande crise na vida do bebê. E seus conflitos atingem novo clímax durante o estágio final do desmame. Ou seja, como foi feito esse desmame? A Clay vai discutir isso no volume 1, no final da obra dela. Como foi feito esse desmame? Como foi elaborado esse desmame? Foi algo natural? Foi. Porque o desmame é uma castração. É uma castração. Então, como foi feito isso aí? Como foi elaborado? Em minha concepção, em diversos lugares, e que recapitularei brevemente aqui, o bebê sente amor assim como ódio por sua mãe, e quando ele sente sua falta e suas necessidades não, não são satisfeitas, a ausência dela é sentida como sendo resultado dos impulsos destrutivos dele. Daí resulta a ansiedade persecutória, de que a mãe boa possa ter se transformado na mãe irada persecutória. E o luto, a culpa e a ansiedade de que a mãe amada seja destruída por sua agressividade. Essas ansiedades que constituem a posição depressiva são reiteradamente separadas, por exemplo, por meio de brincadeiras de natureza consoladora. Tendo considerado algumas diferenças de opinião em relação à vida emocional e às ansiedades do bebê, eu chamaria a atenção para uma passagem do mesmo contexto citado acima, na qual Freud parece restringir suas conclusões a esse assunto. Do luto, ele diz: quando é que a separação do objeto traz ansiedade? Quando ocasiona o luto e quando apenas a dor, talvez? Deixemos claro de imediato que não há perspectiva de fornecermos respostas a essas perguntas. Vamos nos contentar em fazer algumas demarcações e algumas indicações. Então, hoje vocês viram nessa aula aqui, né, sobre o comportamento do bebê, né? Clay vai dizer que é possível analisar uma criança. E claro, se a pessoa realmente lê de maneira séria, fazer uma pesquisa detalhada, vai poder fazer um bom trabalho com bebês. Então, aqui vai dizendo aqui que um bom desenvolvimento para uma boa relação e para uma convivência saudável vai partir de como foi a relação desse bebê com a mãe. E as memórias afetivas vão falar da personalidade dessa pessoa. Claire vai dizer que começa ali a se definir ali, ó. Não é na adolescência, não, na infância já está definindo. E a definição da personalidade se dá pelo afeto, das memórias afetivas. Às vezes uma pessoa muito séria que não ri, não é porque ela escolheu esse caminho. É porque ela não tem memória afetiva da alegria. Então daí, muitas vezes, se tornar uma pessoa séria. Pessoas que não gostam de brincadeiras ou festas de aniversários, porque não há memória afetiva nesse lugar. Espero que essa aula possa nos ensinar juntos a olhar esse adulto a partir de um bebê e a partir de suas memórias afetivas. Qualquer dúvida, por favor, coloque no grupo para discutirmos juntos. Até a próxima videoaula, gente linda.